Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início à reunião ordinária de 25 de fevereiro de 2015. Convido a vereadora secretária para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereadora Zinil Medeiros, ausente. Vereador Claudir Maciel, ausente. Vereador Elton Garcia, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcelo Achute, presente. Vereadora Marisa, presente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson Probitz, ausente. Vereador Orlando Angioletti, ausente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, ausente. Em tempo, vereador Claudir Maciel, presente. Havendo número legal nos termos da lei orgânica do município e do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h35. Convido o vereador Elton Garcia, pode ser, para fazer uma leitura do trecho da Bíblia? Salmo dos filhos do Core, ao maestre do coro. Senhor, tu favoreceste a tua terra, tu trouxeste de volta os auxílios de Jacó, perdoaste equimidamente do teu povo, cobriste dos teus e seus pecados, reprimiste toda a tua cólera, refreaste a dor da tua ira. Ó Deus da nossa salvação, restabelece-nos e leva de nós a tua indignação. Estará para sempre irado contra nós, entenderes a tua ira a todas as gerações. Não tomaras e verificar a nós, para que o teu povo se regocije em ti. Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade, concede de nós a tua salvação. Senhoras e senhores vereadores, tendo em vista a posse do vereador Luiz Marasquim como secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social da Prefeitura Municipal, vamos dar início à posse do suplente Johnny Antônio Moy. Convido o senhor Johnny Antônio Moy, segundo suplente de vereador no pleito de 7 de outubro de 2012, da coligação DEM-PV-PR, para adentrar em plenário e entregar sua declaração pública de bens e seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral à mesa diretora. Na conformidade com o parágrafo 2º do artigo 13 do Regimento Interno, o senhor Johnny Antônio Moy fica dispensado de prestar novo compromisso. Cumpridas as formalidades regimentais, declaro empossado como vereador do município de Balneário Camboriú o senhor Johnny Antônio Moy. Neste momento, convido o vereador Johnny Antônio Moy para assinar o livro de presença. Digo, o livro de posse. Concedo ao vereador empossado o espaço de até 10 minutos para uso da palavra e, em seguida, ocupar o seu lugar em plenário. Alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. É com bastante alegria e com muita disposição
que novamente retornamos a Carnas, depois de algum tempo ausente, até porque assumimos nesse período de intervalo também o cargo como secretário de Planejamento do município de Balneário Camboriú. E quero aqui já deixar um agradecimento a todos aqueles que a mim confiaram o cargo quando no Executivo, que da mesma maneira quando passei por aqui, e da mesma maneira que vou levar daqui para frente nesse novo período dentro da Câmara de Vereadores, lá passei e cumpri dentro dos preceitos que a dignidade e a honra de uma pessoa que tem o dever público de respeitar aqueles que lhe confiaram o trabalho lá executado foi por mim, dentro dos padrões e da ética que sempre me conduziu e sempre vai me conduzir. Retorno à casa para trazer novamente, depois desse período em que adquirimos um pouco mais de experiência e conseguimos conhecer um pouquinho mais da estrutura que nos rodeia, e acredito que trago hoje para a Câmara de Vereadores com um novo intuito, com uma nova experiência, para que possamos trazer a debate, podemos discutir os problemas e os projetos que aqui aportarem, e que porventura também aportaremos alguns projetos com certeza. Então me sinto cada vez mais qualificado, cada vez mais preparado para que esse debate possa trazer tudo aquilo que se possa esperar de resultados para a nossa municipalidade, para o município e para os munícipes. Então, sem querer me alongar, agradeço a todos o acolhimento, agradeço mais uma vez e novamente, e sempre com muito carinho, a minha família que hoje está presente aqui, meu filho Gabriel, minha filha Camila, a minha esposa Paula, que sempre foi uma guerreira e sempre foi uma batalhadora, e que juntos, hoje, estamos aqui novamente para trazer um pouco mais daquilo que a gente pode oferecer. Também o Luiz Eduardo e a Tati, meu genro e minha nora, estão aqui presentes. Agradeço a todos e nos colocamos à disposição a receber tudo aquilo que for de produtivo para nós trazermos a discussão. Muito obrigado. Convido a vereadora secretária para fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária. Ata da 7ª reunião ordinária, referente ao primeiro dia da sessão legislativa de 2015, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Probitz. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, no plenário vereador Walter Aires, cito Avenida das Flores, número 675, nesta realizou-se a presente reunião ordinária. Presentes a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, os vereadores Claudir Maciel, Elton Garcia, Leonardo Martins Machado, Luiz Marasquim, Moacir Schmidt, Orlando Angioletti Júnior, Pedro Francês e Roberto Júnior de Souza. Conforme o livro de presenças de número 3, folha 47, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião às 18h35. O vereador Orlando Angioletti Júnior fez a leitura de um trecho da Bíblia. Neste momento, o senhor presidente convidou a senhora Yolanda Schutte, que já foi vereadora desta casa em outras legislaturas, para se assentar junto aos vereadores com a anuência do plenário. Ato contínuo. O senhor presidente convidou o senhor Marcelo Schutte, suplente à vaga de vereador pelo Partido Progressista, o PP, para adentrar ao recinto e prestar o compromisso formal perante todos. Logo após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Marcelo Schutte e o convidou a assinar o termo de posse e o livro de presenças, bem como
disponibilizou ao novo vereador 10 minutos para ocupar a tribuna. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura da ata da 6ª reunião ordinária. Não ocorreu discussão da ata e não houve pedido de retificação ou impugnação, sendo aquela considerada aprovada. Dando continuidade à reunião, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Em seguida, o senhor presidente requisitou ao plenário que concedesse à senhora Yolanda Schutt alguns minutos para a manifestação, o que foi acatado por todos. Logo após, o senhor presidente abriu a palavra à senhora vereadora e aos senhores vereadores. Ocuparam a tribuna os vereadores Luiz Marasquim, Orlando Angioletti Júnior, que concedeu a parte aos vereadores Leonardo Martins Machado e Marcelo Schutt. Nesse instante, presidiu os trabalhos o vereador Leonardo Martins Machado. Também ocupou a tribuna o vereador Pedro Francês, que concedeu a parte ao vereador Marcelo Schutt. Retornou à presidência dos trabalhos o vereador Pedro Francês. Por fim, ocupou a tribuna a vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Pela ordem, falou o vereador Claudir Maciel, que requereu a continuidade da reunião, sem a suspensão, o que foi acatado. A seguir, foi realizada a nova verificação de presenças e os trabalhos continuaram com a ordem do dia. Pela ordem, falaram a vereadora Marisa Zanoni Fernandes e o vereador Leonardo Martins Machado. Projeto de Lei 181 de 2011, que dispõe sobre o concurso Ornamentação Natalina em Balneário Camboriú e da outras providências. Em primeira discussão, debateram projetos vereadores Roberto Júnior de Souza e Marcelo Schutt. Pela ordem, falaram os vereadores Marcelo Schutt e Roberto Souza Júnior. Projeto de Lei número 74 de 2013, que dispõe sobre a proibição de venda de animais de estimação e exóticos, de pequeno, médio e grande porte em feiras e estabelece critérios para feiras e exposições de doação dos mesmos no âmbito do município de Balneário Camboriú. O projeto foi retirado de pauta pela ausência do autor. O projeto de lei substitutivo 176 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a instituir na rede pública de saúde o programa de prevenção e tratamento contra o câncer de colo de útero e da outras providências. Em segunda discussão, debateu o projeto o vereador Roberto Júnior de Souza, que concedeu a parte à vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Também discutiram o projeto o vereador Leonardo Martins Machado e a vereadora Marisa Zanoni, que solicitou vista do projeto. Colocado o pedido de vista em discussão, não houve manifestação. Colocado o pedido de vista em votação única, foi o mesmo aprovado com 6 votos favoráveis, 6 ausências dos vereadores Azinil Medeiros, Elton Garcia, Marcos Augusto Curtis, Moacir Schmidt, Nilson Frederico Probitz e Orlando Angioletti Júnior. Pela ordem, falou o vereador Marcelo Schutt. Os requerimentos número 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 não foram votados pela falta de quórum mínimo de vereadores e, ato contínuo, o senhor presidente convocou a senhora vereadora e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 20h55 e mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e submetida ao plenário, será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. Está em discussão a ata da 7ª reunião ordinária. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 observações em relação, primeiro, à presidência da reunião de ontem, que foi pelo senhor, e ela precisa ser, então, retificada, porque está ainda vinculado ao presidente Nilson, e me parece também na questão da ausência do vereador Marcelo Schutt, desculpa, Marcelo, do vereador Marcos Curtis, que está citado na ata. Então, eu acredito que tem essas 2 retificações para serem feitas. Isso. Vamos solicitar que faça a retificação da ata. O presidente da mesma era o vereador Pedro Francês e não o vereador Nilson Probst, e a ausência do vereador Marcos Curtis. Ele não está ausente. Ele não está. Mas ele não estava presente. Ele ainda está empossado? Não é ele, não está empossado. Sim, pois é. E ele exerce cargo no executivo.
Então, acredito, talvez, senhor presidente, na questão constar na ata a ausência justificada, então, do vereador nessa condição? Não é vereador. Então, ele não tem... Então, retirar a ausência dele da ata. O vereador Questão de ordem, Marcos, presidente. ele ainda não é vereador porque ele ainda não foi, o cargo está vago, ele não tomou posse. Era essa explicação que eu ia dar. Muito bem. Então fica a retificação somente então da presidência. A ata com a retificação, ela então está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Pauta para os projetos em primeira discussão da reunião ordinária do dia 3 de março de 2015. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 23/2014, determina que boates, danceterias e casas noturnas e afins disponibilizem terminais de consulta para controle gradativo de suas respectivas despesas. Autor, vereador Roberto Souza Júnior. Projeto de lei número 009/2015, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente, de autoria do prefeito Edson Periquito. Pauta para a reunião do dia 25/2 de 2014 para a votação é do projeto de lei número 0136/2013, que altera e acrescenta dispositivo à lei número 1872/99, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Balneário Camboriú, classificados em regular, especial e experimental, e da outras providências. Projeto de lei número 0177/2013, do vereador Fábio Flor, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de dispositivo sonoro indicativo de marcha ré em veículos públicos. Era isso, presidente. Senhores vereadores e senhora vereadora, vamos dar início aos pronunciamentos e debates do grande expediente. Convido o vereador Moacir Schmidt para fazer o sorteio para a determinação da ordem dos pronunciamentos. Estão inscritos os vereadores. Os vereadores Orlando Giolete, Pedro Francês, Marisa Zanoni Fernandes, Marcelo Achutes e Claudir Maciel. A ordem, primeiro Pedro Francês, segundo Marcelo Achutes, terceiro Orlando Giolete, quarto Marisa Zanoni Fernandes e quinto Claudir Maciel. Convido o vereador Marcelo Achutes para fazer o pronunciamento em tema livre por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos visita, inicialmente eu quero cumprimentar hoje o vereador que acaba de tomar posse, Johnny Moy. Tive a oportunidade de trabalhar com ele juntamente no secretariado do governo Periquito e tenho a grande satisfação de tê-lo como companheiro e vi o trabalho que desenvolveu nesse período na frente da nossa Secretaria do Planejamento. Que me traz, na noite de hoje, a matéria vinculada no jornal Diarinho do Litoral
onde diz que Balneário Camboriú não constrói salas de aula há 6 anos, o que é mentira. O que é mentira é uma matéria infundada, que não existe. Eu não sei quem é que passou isso para o jornalista, eu não sei se ele checou a fonte ou ele não conhece Balneário Camboriú. Só pode, porque nós, desde o ano 2009, nós construímos 91 salas de aula, no município. 91 salas de aula, vejam bem. Eu até anotei, porque são tantas escolas contempladas, senhor presidente, que não tem como a gente estar aí colocando. Primeira escola, Presidente Médici, do meu bairro, sala de aula construída, no Yacht Club, na Taquaras, no CIEP, Ívio Silveira, nas escolas, foram feitos novos blocos, auditórios, bibliotecas, laboratórios, mas eu vou conferir a lista só dos núcleos. Em 2009, a administração do prefeito Periquito, começamos aí uma administração boa, no ano 2009, pagando 12 milhões de reais, deixado pelo governo passado na escola. Foram lá, se apropriaram do terreno, não pagaram, como tinha de costume, de cara já o município já teve que pagar um precatório de 12 milhões de reais. Fizemos a construção de novas unidades, como do Estaleirinho, ao bairro do vereador Claudir Maciel. Na época, a sua esposa era secretária de Educação, inaugurou, minha mãe, a coordenadora, fez a inauguração da creche Estaleirinho. Olha, uma excelente obra. Minha mãe teve a oportunidade de ser a primeira coordenadora e a sua esposa como secretária de Educação, que foi uma excelente secretária, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, inaugurou a creche do Estaleirinho. Sem falar no núcleo bairro Ariribá, no Vovô Alessia, nas 10 unidades, nas 10 salas de aulas da dependência da nova unidade no bairro da Barra, e lá vai vindo. Vai vir já 91 salas de aulas, presidente. Muita sala de aula. E ontem, me deparando com a matéria do jornal Diarinho, eu só posso crer que o jornal não conhece a realidade do município de Balneário Camboriú. Problemas temos? Claro que temos. Não tenha dúvida. Se for, nós temos que fazer manutenção constante até na nossa casa. Se forem hoje na prefeitura municipal e pegarmos alguns locais, lógico que temos alguns locais que nós estamos aí constantemente fazendo reforma e as unidades não poderiam ser diferentes. E ontem, eu queria agradecer a parte da vereadora Marisa, do vereador Claudir, que não me concederam a parte, e dizendo que o município não investe em educação. Então, viram, hoje os professores tiveram um ganho real de mais de 100%. Só a educação, só os professores. E as professoras de apoio chegaram a 150%. Então, nós investimos sim na educação. Nós investimos muito na educação. Mas eu acredito que esses investimentos nós estamos fazendo no decorrer de praticamente 7 anos de administração. E temos muito para fazer ainda, muita coisa ainda vamos fazer. E eu não vou utilizar os meus 15 minutos, porque estou me preparando e quero trazer nessa casa minha prestação de conta, vereador Claudir, dos 26 meses que eu tive na frente da administração em relação a todas as conquistas que o município de Balneário Camboriú teve, e eu tive a participação, por ser o secretário de articulação, e novamente quero trazer nessa casa para prestar conta. Prestar conta porque foram muitos avanços que nós tivemos, não só na educação, como no plano de cargos e salários. Aí tivemos 42 cargos aí, senhor presidente, que foram aprovados no final do ano, que tiveram o ganho mínimo foram de 13%, e o maior chegou a 130%. Então, são essas discussões que são importantes, porque uma mentira falada, propagada, que nós não fizemos, vai se tornar verdade, o que não é. Eu queria, vereadora, receber da senhora, que eu não recebi, vereadora Marisa, uma cópia do relatório que a senhora fez, se a senhora pudesse, de todas as creches, de todos os núcleos. Eu sou acostumado na época de creche ainda, acho que foi por causa da minha avó que fundou a primeira creche no município de Balneário Camboriú, porque não tinha.
Isso eu estou falando há quase 40 anos atrás, então sou acostumado com creche. Eu gostaria de ter o acesso, né, de todos esses dados e para estar podendo debater com a senhora, né, porque com certeza problemas nós temos, mas tivemos muitos avanços e não tenha dúvida, se nós saímos aqui na própria Câmara de Vereadores vendo os problemas que nós temos, nós vamos ver o teto está caindo, né, nós temos problemas de manutenção, que isso é natural, né, é natural termos. Pior é se não fizéssemos, estamos fazendo. Né. E ontem, vereador Claudir, eu me dirijo ao senhor, quando o senhor colocou nas questões políticas, eu não estou debatendo questões políticas, questões pontuais, questão do hospital Ruth Cardoso, eu tenho sim o conhecimento que nós estamos, nossa Secretaria de Saúde, ela é plena. Sim, participei da administração, na época que o senhor também participou, do prefeito Castro, que foi uma conquista, e foi uma conquista muito grande para a cidade. O vereador Marquinhos, ex-vereador Marquinhos, era o gestor do Fundo Municipal de Saúde, no qual eu sucedi ele, né, onde tivemos a conquista de que a Secretaria de Saúde era semiplena e passamos para plena. E ainda tive o prazer, né, de ser o gestor na época, juntamente sucedendo o vereador Marquinhos, que tive a oportunidade. E sei sim a competência. A competência hoje exclusiva não é do município, não. De ter um hospital de porta aberta atendendo de Tijucas a Balneário Camboriú. É sim de responsabilidade também do governo do Estado, que, como eu tenho colocado, é omissa. Né? E quero dizer para o senhor, se eu levasse as questões pessoais, eu estaria cobrando do senhor, que foi o secretário regional, e não trouxe nem, até o momento, que eu saiba, um recurso para o nosso hospital Ruth Cardoso. E eu sei da sua luta, isso que eu quero dizer, sei da sua luta, né, como secretário de Estado, então isso sim eu estaria fazendo discussão partidária. E eu não estou fazendo discussão partidária. Estou fazendo questões pontuais que a cidade de Balneário Camboriú, não tem medo, senhor, não tem medo, senhor, não fala bobagem. Não falo, o senhor é que fala bobagem. Eu não falo bobagem. O senhor quer dizer que a questão da segurança é responsabilidade do município? É responsabilidade. Nós fizemos investimento. Claro que nós fizemos investimento. Fizemos vários investimentos. Veja o que nós fizemos no esporte, é segurança. Olha o que nós fizemos na Avenida Atlântica. Né? Iluminamos, tiramos constantemente várias pessoas que vêm de outra cidade, com o trabalho que faz maravilhoso o Paulão. Dizer que nós não investimos em segurança, isso é demagogia, vereador. Investimos muito em segurança. Não, mas o senhor diz que não é competência do município, não faz mais que a obrigação. A obrigação é do governo do Estado, que é omisso com Balneário Camboriú. É completamente omisso com Balneário Camboriú. E para encerrar, o senhor quer uma parte, vereador? Eu lhe concedo coisa que o senhor não fez comigo a vez passada, mas eu posso retribuir com a mesma gentileza. Né? Para encerrar o meu pronunciamento, né, eu quero trazer na próxima terça-feira. Se eu sou fraquinho, não tem problema, vereador, mas sou trabalhador, coisa que o senhor não é. Eu sou trabalhador, eu trabalho, levanto cedo, corro atrás, vou nos meus compromissos, e eu vou atrás. Não tem problema nenhum, brigo, cobro, né? Tem personalidade, então não tem problema nenhum. Se o senhor acha isso de mim, para mim é um elogio. Né? E eu quero encerrar agradecendo ao vereador Moi, que tivemos, vereador Moi, participamos, né, de algumas discussões em relação ao plano diretor. Sei da sua preocupação, né, na frente da Secretaria de Planejamento, sei da forma que o senhor tratava a relação do plano diretor, participei de várias discussões e tenho a consciência, né, que aqui nessa casa o senhor vai fazer um excelente trabalho, vai debater, né, porque muita gente, tem algumas entidades ligadas à construção civil que está muito preocupada em índice. E eu sei da sua preocupação, que é uma preocupação de construção de cidade. E índice é uma coisa que tem que ser discutida depois. Primeiro nós temos que discutir a cidade que nós queremos. Muito obrigado, seja muito bem-vindo nessa casa, vereador. Com a palavra o vereador Orlando não se encontra. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes, por até 15 minutos. Senhor presidente, Pedro Francês, colegas vereadores, quero fazer uma saudação especial ao Johnny Moi, ao vereador que retorna à casa. Desejo boas-vindas e, Moi, tenha certeza, se assim me permite, né, me conduzir a você, que o tempo que passei ao seu lado nessa mesa, também aprendi a admirar, mesmo sendo um homem que fala pouco, mas eu sei do seu profundo comprometimento com a sua causa, com a cidade, e do compromisso do senhor em também elevar
os índices, a qualidade do debate e da qualidade do espaço público que nós ocupamos. Quero, então, fazer uma saudação à sua família e desejar que o senhor possa permanecer nessa casa e que nós possamos juntos fazer bons debates. Que este é o Parlamento, e o Parlamento, de fato, nos permite, nos exige esta presença, essa troca de ideias. Quero, inicialmente, também, até porque o vereador Marcelo me citou algumas vezes nesta tribuna, dizer, vereador, que ontem quero pedir publicamente desculpas, que eu fui informada depois que o senhor estava com o microfone aberto para pedir o à parte, o senhor não fez a manifestação oral e eu não ouvi, senão teria lhe concedido o à parte, com certeza, apesar de a oposição, como somos chamados, termos tão pouco espaço, né? Mas eu lhe concederia, com certeza, e da próxima vez peço que o senhor se manifeste oralmente, que eu farei questão de fazer esta gentileza, que às vezes não é hábito muito da casa e da situação também conosco nos permitir, mas eu sempre que pude fiz isso. E também em relação ao governo municipal, acredito que a sua presença na casa vai contribuir também para o debate, sim, tenho certeza, vereador. O senhor conhece mais do que ninguém a administração pública e as administrações públicas, até porque o senhor fez parte de outros governos, governo que o senhor há pouco criticou aqui. O senhor também fazia parte daqueles governos. Agora me concede uma parte só para me explicar. Concedo. E não tenha dúvida, participei de governos passados, por isso que estou tendo a oportunidade de estar debatendo, né, de estar colocando os investimentos que estamos fazendo no governo do prefeito Edson Renato Dias em relação à educação, como acabei de colocar, em relação à saúde, em vários aspectos, e criticando com certeza as administrações, na qual já critiquei, que foram as administrações passadas, só não participei da administração do ex-prefeito Rubens Espernal por opção, né, não participei, mas com certeza, né, para mim vai ser um desafio muito grande poder fazer esse contraponto, não tenha dúvida. Para mim é uma tranquilidade muito grande, mas muito obrigado. Obrigado, senhor, pela parte. E cada vez mais que nós temos, então, oportunidade de debater a cidade, é sempre tão importante fazer a crítica, porque ela nos convoca a um novo olhar. Falar da mesmice, repetir aquilo que já está dito, não nos ajuda a fazer outros referentes, não nos ajuda a constituir uma outra ideia de cidade. E em relação à educação infantil e ao relatório, vereador Marcelo Achuti, o relatório da educação infantil está saindo o relatório do ensino fundamental. Nós fizemos audiência pública, passamos para a Secretaria de Educação. Como talvez o seu governo não prezou por esse documento, nem encaminhou uma figura tão importante quanto o senhor para conhecer o que nós abordamos. Ele já tem quase um ano. E a primeira preocupação que nós tivemos foi de apresentar para a educação de Balneário Camboriú. Volto a dizer, nenhum coordenador dos 26 núcleos de educação infantil veio à audiência pública. O que nós soubemos, não sei se isso procede, espero que não, mas coincidência ou não, 26 coordenadores, nenhum veio à audiência pública destinada aos gestores, mas veio a representante da Secretaria de Educação, da qual nós entregamos a cópia. Quero também dizer ao vereador Marcelo que tem o maior prazer em entregar essa cópia ao senhor e dizer mais, a Secretaria de Educação fez uma autoavaliação pautada nos indicadores de qualidade, que é um instrumento do MEC que permite a autoavaliação do sistema da educação infantil e apontou dados muito semelhantes, especialmente no que se refere aos indicadores da infraestrutura. Esta é a realidade, confirmada, então, pelo relatório também da Secretaria de Educação, da precariedade de muitos espaços da educação infantil que repetiram dados de infraestrutura que nós aqui colocamos. Então, este documento, ele, como eu disse, ele é técnico. Apesar de que várias pessoas
sempre isso é verdadeiro também, todo o material que nós produzimos, ele tem um ponto de vista. E o ponto de vista está pautado nos teus referenciais. E os meus são os referenciais teóricos da minha vida de mais de 26 anos de professora, de estudiosa da causa da infância. E também dos indicadores de qualidade, os parâmetros de infraestrutura que foram construídos ao longo da história da educação infantil no nosso país. Então, não falo com orgulho das mazelas da educação. Falo, como disse ontem, com tristeza, porque uma cidade devia ser medida principalmente no seu processo de desenvolvimento, não pela altura dos prédios, mas pela infraestrutura e a qualidade que tem na sua educação. Em vários países desenvolvidos, os bairros, vereador Moy, têm maior potencial de valorização aqueles que têm escolas de altíssima qualidade. Aonde a escola é de qualidade, o imóvel é valorizado. Isso eu não vejo perseguido na condução da administração de Balneário Camboriú. Os professores hoje têm um incremento no seu salário graças a uma lei federal que obriga o aumento por essa lei federal criada pelo presidente Lula, que todo mundo gosta de dizer que é um analfabeto, mas foi o presidente analfabeto que garantiu que o reajuste anual dos professores não fosse mais decidido pelos municípios, mas sim por uma lei federal. Então, nossos professores melhoraram a condição e a valorização do trabalho. É o ideal? Não, claro que não é. Temos muito ainda a buscar em termos de valorização dos nossos profissionais e valorização do salário. Agora, eu faço o convite, vereador Roberto, vereador Claudir, foram em muitas das escolas comigo. E eu já fiz várias vezes esse desafio. Vamos uma creche, agora, com 33 graus, que abre às 7 horas da manhã e fecha às 19 horas, e fiquemos lá por 12 horas, como as nossas crianças ficam, como os nossos professores ficam. Eu queria ver quantos dias nós vamos aguentar ficar lá. E por que nós não vamos aguentar? Porque as condições são péssimas, as condições não são adequadas, as condições não garantem os direitos fundamentais de acolhida do sono, da brincadeira, da troca de fraldas, da alimentação, do tempo da criança, do encontro dela com outras crianças, com espaço verde. O nosso relatório estimula para que a gestão olhe a infância com outros olhos. E eu dizia, nas condições que nós anunciamos, um requisito básico, ar-condicionado não é mais privilégio, não deve ser privilégio de sala de vereador, de sala de prefeito ou de empresário bem-sucedido. É uma condição para que as crianças estejam bem, para que elas sejam respeitadas nas 12 horas que passam nos núcleos de educação infantil. Quero também dizer que as condições das escolas de ensino fundamental nós vamos tratar também, primeiro, que esse é o nosso compromisso, o compromisso da educação com os gestores. Estarão convidados os gestores das escolas de ensino fundamental para debaterem conosco aquilo que nós observamos. Mas adianto, são inúmeros os problemas, vereador Marcelo. Se o senhor trata de 91 salas de aula na correção da matéria, de fato, a educação infantil teve 4 núcleos construídos a partir de 2012, 4 núcleos novos. Mesmo assim, não conseguiu acabar com a fila de espera.
Mesmo em 2013, nós tínhamos 600 crianças na fila de espera. Então, bastam 4 núcleos? Bastam 90 salas? Não bastam. Não bastam. E hoje, quando você vê nas discussões, se você perguntar quantas salas tem o município, quantas vagas tem, a própria matéria, eu acredito que, de fato, tem erros. Porque o secretário de Educação responder mais ou menos 15 mil alunos, mais ou menos não pode ser. Quantos alunos nós temos na rede? Eu vou para as escolas e conto pelas escolas. O número nunca fecha com o que tem de dado real. Quando nós não conhecemos, então, de fato, quantos alunos temos, quais as precariedades, não tratamos a educação como um bem da comunidade, como um projeto da comunidade, não um projeto de um prefeito, é isso que acontece. Aliás, eu gostaria que o prefeito municipal tivesse um projeto educativo. Não tem. Não tem, eu vou repetir. A secretária de Educação é interina. Há mais de um ano ela não tomou posse. Volto a dizer, num rompante do prefeito que exonerou uma secretaria de Educação inteira. Esse é o respeito do prefeito municipal com a educação de Balneário. Beijar testa de professor não adianta. Precisa, na prática, mostrar o que se faz no cotidiano, qual é o investimento que nós temos. Temos questões fundamentais para discutir na escola da infância, na escola do ensino fundamental. O problema do adiantamento das crianças para o ensino fundamental, para mim, foi mais um equívoco desta gestão. Porque simplesmente transferiu o problema de vagas do ensino, da educação infantil para o ensino fundamental. 4 núcleos de educação infantil construídos davam conta de que haviam mais de 600 crianças na lista de espera. A coordenação da educação infantil, nesta matéria que o senhor cita, diz que resolveu um problema de 1.200 crianças, não tem mais fila de espera na educação infantil. Que mágica foi essa? Se não abriram mais vagas. Os núcleos de educação infantil que atendiam de 0 a 5, não eram todos. 8 não atendiam de 0 a 5 em 2013. Agora passaram a atender de 0 a 5. Por que abriram essas vagas? Porque as crianças foram tiradas mais cedo da educação infantil. Esta é a verdade, esta é a manobra. Então, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. E o meu desejo é que a educação tenha projeto e valorização de fato, e não de fantasias ou de acenações que são, ora se faz um movimento aqui, ora se faz um movimento acolá, mas que não tem um projeto contínuo para a criação de uma nova geração. Uma nova cidade que a gente precisa construir a partir da definição do plano diretor tem que contemplar as pessoas e tem que contemplar a próxima geração. A próxima geração está aí, nos berçários. Esta é a próxima geração. E este é o legado que nós deixaremos. Qual é o legado que nós deixaremos para elas? Porque é a partir do que a gente oferece hoje para elas é que nós teremos as condições da sociedade futura. Então, fica o meu desejo de que possamos debater a educação e que o valor que deve ser investido seja, de fato, investido em um projeto permanente. 30 segundos. Um projeto que, de fato, respeite o direito das crianças sobre qualquer outro investimento. Criança é prioridade. Fazer passarela da Barra deveria ser proibido naquele gasto exorbitante, porque as crianças têm que ser prioridade e nessa cidade não são. Com a palavra, o vereador Claudir Maciel, por até 15 minutos.
Senhor presidente Pedro Francês, uma saudação cordial a todos. Fazer um cumprimento especial ao vereador Moi. Não tive ainda a honra de poder ser vereador com Vossa Excelência. Seja bem-vindo. O período que o senhor assumiu estava fora. Cumprimentar a todos que nos assistem, que nos acompanham pessoalmente aqui. E antes de entrar no meu tema que eu escolhi, senhor presidente, só poder deixar de responder ao vereador Marcelo, que assume de uma maneira muito ansiosa, e eu compreendo, está estreando, está na ânsia de querer mostrar serviço ao prefeito. Nós já vimos muitos filmes iguais a esse, e tem um ditado que diz que não adianta vender a alma ao diabo, que um dia tem que entregar, o diabo vem buscar. Não adianta querer achar que vai ser beneficiado diretamente e um dia não vai ter que trabalhar para pagar a conta. Compreendo que o prefeito fez essa manobra, tem que mandar alguém, vai lá arrumar a confusão. Eu só peço a Vossa Excelência que respeite meus 4 mandatos. Respeite meu trabalho, tenho 2 empresas, não venha dizer que eu não trabalho, né, vereador? Por favor. Né? Não, o senhor devia se redimir disso, elevar o nível. Sempre o achei uma pessoa razoavelmente inteligente e acho que a Vossa Excelência tem que manter o nível nesse sentido. Né? Não vou adentrar nas questões porque sei do seu ímpeto. Conheço o Marcelo há muito tempo. Quando trabalhou com o Castro, ele era fã do Castro, exageradamente. Depois foi trabalhar com o PSDB, virou fã do PSDB, uma coisa chata. E agora virou fã do periquito de um jeito que, pô, tem que se controlar. Já estamos aí na casa dos 40 anos, e essa paixão juvenil, ela tem que ser um pouco contida. Né? Trabalha com o periquito, tem que honrar onde trabalha, não pode cuspir, né, um prato que está comendo, mas tem que ir devagar. Até porque eu não vou entrar no mérito que Vossa Família mantém um convênio com a prefeitura e quase R$500 mil por ano. Tem que pagar isso. Né? Respeito muito o trabalho da dona Yolanda, sempre votei favorável aos convênios, mas há de se convir que tende sempre Vossa Excelência estar do lado de quem está no comando da prefeitura. Não é o tipo de debate que quero, nem é o que eu gosto de fazer. Estou aqui na minha função de vereador eleito pela oposição, não tive nenhuma participação do governo, né? E vou fazer os contrapontos, como tenho feito com os vereadores aqui da oposição, não daquilo que foi feito, aquilo que foi feito, que está sendo feito com quase 700 milhões de arrecadação, tem que ser comemorado pela administração. Nós estamos falando ainda daquilo que não foi feito, das deficiências que ainda existem em Balneário Camboriú, né? E eu só relatei ontem na tribuna, vereador, foi a entrevista do meu amigo Elcio, na 99, segunda noite, que com muita franqueza colocou ali todas as dificuldades que Vossa Excelência está colocando. Né? Pediu uma parte, não? Somente nesse sentido. Né? Corrigiu, vamos dizer o quê? Nós vamos aplaudir na hora da correção. Repito, se o governo estivesse tão bem, não teria mudado 13 secretários. 13. Mudou, porque realmente tinha que mudar. Se quiser uma parte, eu lhe dou uma parte. Lhe agradeço pela parte. Governo do Estado mudou quanto? Até o senhor saiu? Porque mas o senhor saiu. Não estava bem. A parte. Porque vereadora Marisa, governo federal mudou quantos ministros? Mas quem disse que o governo está bem? Não, quem disse que o governo federal está bem? Governo do Estado mudou. Mas quem disse que o governo do Estado está bem? Então, não está trabalhando, meu amigo. Governo do Estado... Eu sou vereador de Balneário Camboriú. Governo do Estado mudou quantos secretários? Quantos secretários mudou? Então, okay. Não quer dizer... Então está péssimo o governo do Estado. E está péssimo. Para Balneário Camboriú está péssimo. Está péssimo. Está péssimo, com certeza, vereador. Então, não mudou. Então, o governo do Estado muda praticamente grande secretário. O senhor é um deles. Então, é porque o governo do Estado está ruim? Não, acho que foi muito importante a reforma administrativa do que o prefeito fez. Não tenho dúvida. E tenho o meu apoio, todos os nomes que estão ali. Né? São pessoas íntegras, que contribuíram e que vão contribuir muito mais ainda para a nossa cidade. Isso não tenha dúvida. Muito bem. Não há questionamento nenhum em relação aos secretários que assumiram. Muito pelo contrário. Reassumi a Câmara sugerindo que o prefeito fizesse isso, que estabelecesse ordem nos setores que nós precisamos, em setores importantes. Né? Mas faço alerta ao vereador, o vereador é que vai dizer como que é o tratamento. Para mim, estou à disposição para qualquer situação. O que me traz aqui
é justamente a matéria do guarda-sol, mas uma matéria da Exame, né, retrata sobre o mercado imobiliário no Brasil, traz aqui alguns dados importantes e Santa Catarina, na verdade, está contemplada aqui com 8 cidades nesse ranking, né? Balneário Camboriú ocupa uma posição de destaque nessa questão imobiliária e essa posição de destaque, eu vejo que, diferentemente de Blumenau, Joinville e até mesmo Florianópolis, que se encontra aqui com São José também, nós temos aqui em Balneário Camboriú uma dependência, não diria uma dependência, mas uma ligação muito forte com a construção civil, né? As cidades que eu citei, com exceção de Florianópolis, são cidades industrializadas, cidade que tem matrizes econômicas diversificadas e o mercado imobiliário é uma delas. Balneário Camboriú tem na sua principal matriz econômica o mercado imobiliário, um mercado que cresce de maneira significativa, com números importantes para o nosso estado, região e principalmente para a nossa cidade, mas que traz consigo algumas preocupações. Essas preocupações que nós passamos a discutir a partir do plano diretor, e que nós estamos cobrando isso há algum tempo, porque estamos atrasados nessa definição do nosso plano de diretor, que tem um impacto diretamente no nível de crescimento, né? E isso me chamou a atenção, porque os estudos anteriores sempre foram feitos a partir da oferta, né? A oferta, determinada cidade ou região define um produto, define uma oferta, e ela acaba, então, atraindo os investidores para o seu produto, né? E a pesquisa aqui foi feita numa vertente diferente, a vertente da demanda, né? Onde quem quer comprar vai definir o local que vai buscar. E a demanda é que acaba definindo o perfil do mercado imobiliário, nesse caso, né? E o caminho que ele vai seguir no seu crescimento. Nós estamos atrás, por exemplo, de mercados que não têm uma tradição imobiliária, mas que por várias razões, estou dizendo Blumenau, Joinville, São José, passaram a ter uma preferência em relação aos investimentos. Digam-se de passagem, toda análise é feita sobre investimentos de imóveis residenciais aqui, né? Então, não seria o correto trazer o debate sobre imóveis industriais, galpões, comerciais e assim por diante, né? E a preocupação que me traz aqui é porque essa relação, na medida que tem crescido o mercado imobiliário, nós passamos a ter um nível aqui de oferta imobiliária muito grande, né? Esses dias eu conversava com algumas pessoas do segmento, e isso pode chegar aí a cerca de 20, 25 mil imóveis ofertados em Balneário Camboriú. É um volume muito grande para o tamanho do nosso mercado imobiliário, né? Hoje, quando se lança um empreendimento, é possível fazer esse lançamento, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, no Mato Grosso, no Paraná, que tem no agronegócio uma economia ainda fortificada. Mas quando esse imóvel é vendido, nós passamos a ter uma concorrência no mercado interno. E essa condição de vender esse imóvel no mercado interno é uma dificuldade muito grande, porque você não consegue colocar ali toda uma estrutura de promoção e publicidade daquilo que está sendo vendido fora. Isso acaba fazendo o quê? Com que o preço se deprecie, imóveis passem a ser vendidos mais baratos e que isso comece a virar uma regra de mercado. Nos últimos anos nós tivemos uma queda importante na construção civil e na venda de imóveis no mercado interno, né? Faço esse alerta porque não temos nenhum conhecimento sobre as diretrizes do plano diretor que está sendo escrito, né? E de que forma está sendo escrito. Se nós não entendermos isso como uma questão de suma importância para Balneário Camboriú, não por gerar 6 mil empregos, que é muito considerável, diretamente, não por gerar aí quase, eu acho que uns 20 mil empregos indiretos, se juntarmos corretores, engenheiros, arquitetos, lojas de imóveis, lojas de materiais de construção e assim por diante,
não ainda por definir como uma das principais fontes arrecadatórias do município, mas principalmente para que nós não possamos, né, a exemplo dos grandes centros abandonados das grandes cidades, que hoje viraram temas de discussão no mundo inteiro, inclusive com a edição de um livro agora no final do ano, chamado Mega e Cidades, que trata dessa questão, de Carlos Leite, né, Balneário Camboriú poderá incorrer, inclusive, nesse caminho, né? Você perdeu o controle do mercado imobiliário, né, não na reserva imobiliária de terreno, mas no controle tanto da oferta quanto da demanda, o prejuízo que poderá ter para uma cidade tão jovem, que completa 50 anos, poderá ser um prejuízo irreversível, com fortíssimas consequências, haja vista que o nosso mercado, em sua boa parcela, é constituído de investidores que não têm uma relação íntima com a cidade, de convivência, de vivência e de perspectiva de ficarem aqui como uma cidade que escolheram, né? Então, trago esse tema, acho pertinente, importante que nós possamos considerá-lo, discuti-los no plano diretor e fazer com que as escolhas que nós venhamos a fazer possam ter um reflexo muito positivo em relação ao futuro de Balneário Camboriú. Muito obrigado. Encerrados os pronunciamentos e debate do grande expediente, só está faltando o vereador Moacir, se ele... Não, mas ele me otorgou uma procuração e disse que eu posso responder por ele. Vamos tocar. Sendo assim, com a anuência de todos os vereadores presentes, eu convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Com exceção dos vereadores que não se encontram na cidade, todos os outros vereadores estão presentes. Eu gostaria, senhores vereadores, senhora vereadora, gostaria de pedir a inclusão dos requerimentos de 25 a 37, que estavam na pauta de ontem e que não puderam ser votados por falta de quórum, para que eles possam retornar nesta noite de hoje para a votação, se assim os nobres vereadores permitirem. Não tendo nenhuma objeção, os requerimentos estão inclusos em pauta. Havendo número legal, dou por reaberta a presente reunião. Vamos dar início à ordem do dia. Projetos em primeira discussão. Primeiro, projeto de lei ordinária 027/2014, que determina que boates, danceterias, casas noturnas e afins disponibilizem terminais de consultas para controle gradativo de suas respectivas despesas. Autor, vereador Roberto Souza Júnior. O projeto está em discussão. Só vai querer discutir? Não, tá ligando, aí, tá ligado. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto que ele veio para discussão, né? Eu acho que o presidente me contemplou com alguns projetos que foi colocado em votação. Primeiramente, quero cumprimentar que está aqui presente, meu amigo Paulinho, sua filha Maria Eduarda, e assim cumprimento todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Esse projeto, ele vem, eu que praticamente cresci dentro desse meio e trabalhei anos em bares, casas noturnas e tal, e sei dessa necessidade de uma transparência para os frequentadores, né, de bares, restaurantes, casas noturnas, etc. Na verdade, o projeto é bem simples. Aqueles que têm comanda só vão disponibilizar um terminal, que seja um terminal, para estar à disposição dos clientes para uma consulta de ver qual o gasto que gastou na noite, está disponibilizando isso.
Nós temos, o projeto veio, que seria, antes era a primeira votação, agora é a discussão, teve essa mudança no regimento. Nós temos diversos projetos aqui na casa, que diz, eu pelo menos tenho mais 2. E aí o vereador Leonardo Piruca também tem um. Ontem eu acho que teve mais outro, né, o vereador Leonardo? Que diz com relação às casas noturnas. Até eu tinha uma proposta de repente, unificar isso tudo, né? Cheguei a comentar com o vereador Leonardo, de unificar e fazer um regramento só. Né? Porque hoje eu tenho um outro projeto na casa, porque nós sabemos a dificuldade das casas, dos bares, restaurantes, e as casas noturnas, vamos dizer assim, principalmente com eventos temporários também. Hoje nós temos uma portaria do Ministério Público que diz como, passo a passo, como que tem que ser feito. Nós não temos lei específica ainda. Você tem que pegar, então, para fazer a maioria das casas, quando faz eventos, alguns eventos temporários, você tem que pegar um parecer da Secretaria de Segurança, um parecer da Secretaria de Turismo, um parecer da Fazenda, um parecer da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, são vários critérios que hoje tem que, antes de ter o alvará, ter a concessão, que você tem que pegar o parecer que é de nada se opor. Então, a ideia que me veio é fazer uma unificação e criar essas regras num projeto só. Unificar tudo para não ter mais esse transtorno. Principalmente porque o transtorno que eu digo é para o dono, né, do estabelecimento. Porque o dono do estabelecimento, muitas vezes ele protocola dentro do tempo hábil e a demora na resposta, o evento já aconteceu e às vezes não veio a resposta. Né? Então, muitas vezes, se não tem um conhecido, o documento a demora dessa resposta acaba ficando em cima da hora e aquele evento ele não sabe se vai ter o evento, se não vai, né? Causa um transtorno gigantesco. Né? Então, por isso que a ideia de criar essas regras e ter uma lei municipal específica dizendo como que funciona já e o prazo, como funciona e o prazo de resposta desses documentos. Né? O nada se opor, não tem problema, pode ter, não tem, eu acho que é válido. É válido, o Ministério Público fez lá o entendimento, essa portaria que tem hoje, né? A viabilidade, o setor de viabilidade, começa pela viabilidade, se pode, se não pode. Né, e a viabilidade vai para o segundo passo depois que tem todos esses pareceres da Secretaria. Hoje está funcionando assim. Então a ideia é fazer essa unificação que eu acho que vai ajudar muito o município. E o projeto está em primeira discussão, acho que não teria problema em votar e depois nós fazer um projeto substitutivo e acrescentando todos, porque esse projeto foi feito antes da ideia do segundo projeto. Obrigado a todos e peço apoio aí para o projeto. O projeto continua em discussão, com a palavra o vereador Leonardo Piruca. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, e faço isso na figura do meu companheiro de partido, Marcelo Achute, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes aqui na Casa do Povo, no plenário, na figura do meu amigo Vinícius, grande Vinícius, meu colega de aula, cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Gostaria de, inicialmente, parabenizar o vereador Roberto, pois quando essa casa cria legislações que vão ao encontro dos interesses do município, nós conseguimos atingir e conquistar o objetivo e a finalidade do Parlamento Municipal. Muito importante nós darmos a oportunidade para aqueles que visitam e que adentram uma casa como essa, uma boate, uma danceteria. Acerca dos detalhes técnicos, vereador Roberto, esse projeto ele poderia ser aprimorado e por isso, ao final da minha fala, estamos na fase de conhecimento, irei pedir vista e com Vossa Excelência debater. O porquê digo isso, vereador? Eu me debrucei sobre o projeto é um projeto simples, porém que atinge as necessidades de um setor da nossa cidade. Nós aqui, vereador, não trazemos as questões das casas que não possuem a comanda eletrônica. Porque é muito fácil, vereador Claudino, nas boates ou nos bares que possuem a comanda eletrônica por código de barra, viabilizar o projeto. O projeto é um projeto simples, tem 3 artigos, 2 artigos
exemplificam muito bem o objetivo fim da lei, que é fazer com que casas que tenham capacidade com mais de 250 pessoas, terem terminais a cada 250 pessoas que a casa possa colocar. Isso fica fácil de operacionalizar quando nós temos comandas eletrônicas e que por um simples passar numa máquina de leitor disso vai informar. Da mesma forma que é a consulta de valores em supermercados. Fica muito simples. E eu acredito, vereador, e por isso pedirei vista, que nós devemos trazer no teor dessa lei a possibilidade também daquele tipo de casa, daquele tipo de bar, que não possui esse tipo de sistema. Porque hoje nós temos na cidade algumas casas que tem a comanda manual. Aquela comanda que o garçom vai lá e faz um risquinho. E o objetivo final fim desse projeto é fazer com que a pessoa vá gastando, vá aproveitando as coisas que o bar ou a boate tenha para oferecer, para vender, e possa fazer o controle do que está sendo gasto. Para que ele não tenha, ao final da balada, ao final da noitada, uma surpresa ao ir pagar. Então, por isso, nós temos que construir para que se possa fazer isso. Gostaria de conceder uma parte ao vereador Roberto. Obrigado, vereador. Porque, até contribuir com o debate de Vossa Excelência, nós já temos uma lei aprovada aqui na casa, que na verdade que agrega todos, que é bares, restaurantes e tal, que foi do vereador Orlando, que é a questão das comandas, que é para deveria, não sei se está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Eu já ia chegar nesse lugar. Você ia chegar. Na verdade, por quê? Por que ali ficou os terminais? Porque você sabe que tem uma dificuldade muito grande, como já tem a lei do vereador Orlando, que é para deixar a segunda via, tem que ter a segunda via, porque geralmente quando não tem a comanda, não tem, quando não é aquelas com código de barras e tal, geralmente é a de papel. E como a de papel já estava contemplada na lei dele, então nós fizemos o projeto simplesmente contemplando aquelas que não tem, mas dando direito à pessoa, antes de pagar, saber o que consumiu, verificar o que consumiu e na hora reclamar. Porque se às vezes você chega no caixa, a conta deu 200, mas eu não consumi isso, né? Então tem esse problema. Aí por isso que não estava a questão daquelas que não tem. Obrigado aí pela Muito obrigado, parte. Vereador Roberto, por me conceder a parte. Vereador Roberto, a vida noturna na nossa cidade é uma situação que me encanta desde muito jovem. Eu já falei na tribuna dessa casa que eu sou do tempo em que a Barra Sul, vereador Claudir, era uma referência. É verdade, Berlim Nada Expresso. Era uma referência, Claudir. Eu tinha parentes e tinha amigos que vinham do Rio Grande do Sul e que o ápice da permanência deles em nossa cidade não era entrar numa casa daquelas, era simplesmente dar aquela famosa voltinha na Barra Sul. Nós tivemos ali, nós não tínhamos essa capacidade de visualizar aquilo como uma referência turística, mas eu acredito, vereador, que nós chegamos a ser uma das referências do Brasil, e eu acho que uma das maiores concentrações por metro quadrado de casas noturnas. Se nós nos reportarmos a história recente da cidade, nós tínhamos lá Baturité, na mesma quadra, Baturité, Anapa, Ibiza, me ajude, vereador Roberto, que também é dessa época, tinha o T58, tinha atrás do Baturité, tinha o mas daí eram por toda a orla. Mas nós chegamos a ter ali, naquela última quadra, 5, 6, 7 casas noturnas. E isso era um momento ímpar da nossa cidade. Por quê, vereador Claudino? A nossa cidade, ela se construiu no decorrer desses 50 anos, alicerçada em uma série de coisas. Vossa Excelência hoje veio aqui e trouxe a informação de que a nossa cidade é referência na construção civil, é referência na questão da venda imobiliária. Porém, eu chego a ser chato, mas eu sempre digo que pode ser até que a construção civil hoje seja a principal matriz econômica do nosso município. Pelo volume de recurso financeiro que ela movimenta, pelo volume de empregos que ela cria. Porém,
a nossa principal matriz econômica continuará sendo, e acredito que por muito tempo será, o turismo. E por que digo isso, vereador Claudinho? Se nós não tivermos, eu não sei Vossa Excelência, mas eu que sou nativo daqui, não sou o cliente das construtoras que constroem apartamentos de 5, 6, 8 milhões na Avenida Atlântica. Não sou eu o cliente disso, desse segmento. Quem é o cliente desse segmento? Aquela pessoa que vem e nos visita, que visualiza em Balneário Camboriú a possibilidade de se fazer um investimento alicerçado, um investimento sólido, um investimento lucrativo. Então nós temos que entender que a nossa principal matriz econômica é o turismo, pois sem o turismo nós não iremos conseguir fazer a roda girar, nós não conseguiremos fazer com que a construção civil continue tendo a importância que sempre teve. Com tudo isso, vereador, eu quero dizer que a vida noturna sempre me chamou muito a atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa desse segmento, tanto que Vossa Excelência falou, é do meu mandato o projeto de lei que regulamenta o horário, porque eu também acredito que a restrição dos horários dos bares na Avenida Atlântica não é a solução. Eu acredito que nós sejamos uma cidade turística e para que nós venhamos a continuar sendo, nós precisamos incentivar o empresário. Eu utilizei essa tribuna um dia aos gritos, falando da falta de respeito que o setor de alvará tinha com o nosso empresário. Graças àquela intervenção e ao movimento que criamos na cidade, alguns dias depois foi alterado o diretor dos alvarás da Polícia Civil. Por quê? Porque o empresário chegava em meu gabinete e falava, quase chorando, que não era bandido. E era dessa forma que o empresário estava sendo tratado pelo setor de alvará. Vossa Excelência sabe que tinham policiais que trabalhavam que eles ficavam na frente da casa do bar, e o alvará era meia-noite, eles ficavam à meia-noite. Quando batia a meia-noite, eles entravam dentro da casa noturna, do bar, e diziam assim, ó, todo mundo pagando a conta, aqui tem que fechar. Não é assim que a gente tem que tratar o empresário. Mas essa foi uma fase superada, conseguimos mudar a visão da Polícia Civil acerca desse assunto. O projeto do vereador Orlando Angioletti é um projeto que vem também ao encontro da necessidade dos clientes da vida e do entretenimento da nossa cidade, que era o projeto do bar. É aí que cria-se uma lacuna, cria-se um limbo entre as duas coisas, vereador Roberto. O vereador Orlando cria um projeto que fala que os bares que vendem bebida alcoólica, qualquer tipo de coisa, os bares, no geral, eles precisam emitir duas comandas. Uma comanda que fica com o dono da casa e uma comanda que fica com o cliente. Isso, infelizmente, e é triste que eu falo com tristeza, infelizmente essa lei não está sendo colocada em prática no nosso município. Esses dias estive num bar da Avenida Atlântica, junto com um casal de amigos, junto com a minha noiva, e não me deparei com essa situação. Porém, existe a lei e ela não está sendo cumprida, não está sendo fiscalizada. Pronto, a lei que protege o consumo no bar, ela existe, de autoria do vereador Orlando, está em pleno funcionamento, em plena vigência, mas não está sendo cumprida e a fiscalização do município falha nesse ponto. Ponto. A lei de Vossa Excelência vem e traz uma nova roupagem para essa lei, porém para as casas noturnas. O problema é que nós ainda temos bares e casas noturnas na nossa cidade que tem a comanda em papel. E só em papel a comanda com o cliente. Não é o cliente que fica sentado no bar, que deveria ter a comanda dele e a comanda do bar, que não está sendo cumprido, e também não é o cliente que fica em pé dentro da casa e que tem a comanda eletrônica para consultar nos terminais. É aquele bar, aquela boate, que tem a comanda em papel e que só tem a sua comanda, que ainda tem aquela situação que o Código Civil não permite, que é a taxa de perda e extravio, que muitas casas ainda fazem isso, mas a legislação brasileira não permite, que é, em caso de extravio, o cliente pagará 250, 200, 300, 500 reais. Isso é ilegal, mas
não existe também uma fiscalização eficiente nesse ponto, porque é uma legislação federal, não é uma legislação municipal, então fica muito complexo do município fiscalizar e nós não temos órgãos federais para fazer essa fiscalização. Agora, e esse estabelecimento comercial, desse segmento, que ele não é voltado para o cliente que fica sentado na mesa e também não tem o terminal eletrônico. É para esse cliente que nós temos que incluir aqui algum dispositivo, vereador, criando aqui uma ressalva, ou criando uma especificação que na comanda eletrônica deverá ter o terminal de apresentação imediata, que é aquele terminal que você passa a mão e logo é projetado no visor o valor da comanda até o momento, mas também ter o terminal que faça a conferência manual da comanda. O porquê digo isso? Tá, mas, vereador Peruca, se o cara está ali com um monte de risquinho na comanda dele, ele sabe quanto gasta. Não sabe. Às vezes o valor não está explícito nos cardápios. Esse tipo de casa não costuma trabalhar com tabelas ou cardápios, então é importante que ele tenha essa possibilidade também de fazer a avaliação de qual é o gasto dele. Por isso, vereador, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, peço vistas do projeto, para que juntos venhamos a debater um estágio transitório nesse negócio. Não vamos estar falando dos bares, nem vamos estar falando das casas noturnas. Vamos estar falando de uma situação transitória que também deverá estar contida nessa lei para que todo turista ou morador de Balneário Camboriú que se utilize da vida noturna ou do entretenimento da cidade não seja pego de surpresa. Vossa Excelência, tenho certeza que da juventude foi pego de surpresa várias vezes, como todos aqui. O cara vai, compra uma Coca-Cola, compra uma cerveja e tal, e quando vai ver a conta é diferente do valor que ele espera pagar. Então essa iniciativa é uma iniciativa muito salutar e com certeza terá meu apoio, mas nós temos que fazer essa emenda. Se nós tivermos em primeira votação e segunda votação, quem sabe nós poderíamos votar para fazer uma emenda para a segunda. Mas como tem só essa questão da apresentação, eu vou pedir vista para a gente fazer e daí, na próxima situação, volta a votação. Muito obrigado, presidente. Pedido de vista do vereador Leonardo Peruca está em votação. Ouvido o vereador secretário para... Como voto, Assínio Medeiros ausente, Claudir Maciel, Elton Garcia, sim. Johnny Moy, Leonardo Peruca, sim. Marcela Chute, Marisa Zanoni Fernandes, sim. Moacir Schmidt, Nilson Probst ausente, Orlando Jolete, Roberto Souza Júnior. Sim. Pedido de vista está aprovado. Projeto de Lei Ordinária 009/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente. Autor, prefeito Edson Renato Dias. O projeto está em discussão. Com a palavra a vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Olhando esse projeto de lei, que trata de autorização, abertura de crédito adicional, acho que ela se refere exatamente ao que nós vimos discutindo em relação à educação, né? E trata particularmente aí da transferência de R$15 mil em torno da aquisição de um ônibus para a mudança para a construção de uma quadra na escola Alfredo Domingos da Silva. E eu acho que esse projeto, vereador Roberto, ele é bastante pertinente a partir do que nós discutimos ontem e hoje da educação. Esta é uma escola e um exemplo do município que é, talvez, na minha opinião, que eu conheci a escola que tem mais necessidades de melhoria da sua infraestrutura. Eu quero destacar o empenho dos profissionais que lá trabalham, da diretora, que foi minha colega de curso de pós-graduação, do esforço que aquela escola faz para acomodar as crianças e, inclusive, para fazer atividade de contraturno, do Mais Cultura, do Mais Educação. E fazem isso, vereador Pedro, sem condições mínimas de infraestrutura. Não tem quadra coberta, não tem quadra para atividade esportiva, né? E é uma escola que foi
inaugurada em 2002, né? Em 2002. Não tem essas condições, então, nesse tempo, nós temos, me parece, em média, se não me falha a memória, em torno de 420 e poucos alunos naquela unidade escolar. Então, é urgente, eu já vi determinados anúncios que essa escola será reformada. É urgente que a escola seja ampliada, que as condições de biblioteca, de espaço para o desenvolvimento de atividades de contraturno, o refeitório. Hoje, as APPs são responsáveis diretamente para socorrer os inúmeros problemas que a nossa rede tem. O papel das APPs está sendo fundamental. E lá nessa escola, a gente tem um grande exemplo dos investimentos da APP para as crianças poderem fazer a refeição num espaço que não chova, porque não há espaço para fazer a refeição, compraram toldo, fizeram algumas organizações que continuam precárias para as crianças poderem fazer a refeição. Então, eu quero aproveitar a discussão, né, dessa alteração aí no orçamento, para destacar o que fala os gestores lá. Qual a prioridade da escola? Quadra coberta, salas de aula, mesas e cadeiras para alunos e professores, mesas e cadeiras precaríssimas. Se vocês observarem, é impossível que alguém possa ter uma escola de qualidade naquelas condições que as crianças têm ou na falta de condições para sentar. A escola tem espaço físico para atender a demanda que é reprimida naquele bairro, que tem uma demanda e uma procura grande pela escola. E naquele espaço, se em outros espaços é fundamental a escola de qualidade, naquele bairro talvez seja mais importante ainda. Então, fica aí, já a minha antecipação, que hoje está em discussão, do meu voto favorável a essa situação, no sentido que 15 mil certamente não vai resolver os problemas que a escola tem, mas que possa, então, iniciar e ser desencadeado um processo de valorização daquele espaço educativo, daquela comunidade, do esforço da sua diretora, Elisângela, que transmite, toda vez que a gente encontra ou visita a escola, toda uma energia, um encantamento pela educação, que deve ser reconhecido na reestruturação da infraestrutura daquela escola, porque escola de qualidade se faz na demonstração tácita da sua infraestrutura. E a Escola Alfredo Domingos é, talvez, na minha opinião, a escola que mais urgentemente precisa de ampliação, de reforma e de melhoria na sua infraestrutura. O trabalho pedagógico depende dessa infraestrutura. Se aos professores foi legada a tradição de ser uma doação e não uma profissão, de ser uma vocação e não uma profissão, a gente já superou isso do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista epistemológico do papel do professor. Infraestrutura, ela é fundamental, porque ela define a proposta pedagógica, ela define aquilo que nós pretendemos discutir em termos de autonomia, em termos de qualidade, o acesso ao livro, a cultura geral, a possibilidade de ter aulas em um ambiente refrigerado, bem iluminado. Essas condições são fundamentais. E esta escola, como eu disse, vereador Pedro, é a que pede socorro. Que nós possamos ser porta-vozes, então, junto àquela comunidade, àquela gestão, de um processo de urgência na reconstrução, na ampliação do espaço físico e dos equipamentos que aquela escola dispõe. Isso é um projeto do Mais Educação, que eles tiveram que reorganizar o espaço pequeno que tinha da sala de professores para acolher os materiais que vêm do MEC.
que são riquíssimos. Então, fica aí o meu desejo que o município faça com urgência isso e se sensibilize com a causa, porque certamente orçamento não nos falta para essa situação, para melhorar essa situação. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, esse projeto é a contrapartida contrapartida do município, é uma emenda do governo, é uma emenda contemplada que nós tivemos do governo federal, estava a fundo perdido, foi uma viagem que fizemos eu, o vereador Nilson Probst, o vereador Marquinhos e o vereador Eliseu, temos fotografados, que fomos até o Ministério da Educação, uma audiência juntamente com o ministro, onde não pôde nos atender, representei o prefeito municipal, onde faltavam alguns documentos e conseguimos que a obra fosse contemplada. Os 15 mil reais é a contrapartida do valor, é a contrapartida para que seja contemplado, então o investimento, lógico, né, que tem que ter uma contrapartida.